Ótimo. Eu vou falar devagar para que a gente possa, se falhar um pouco a internet, é sempre normal que ela falhe um pouco. Tá? Eu queria dar os parabéns ao Valteci, o principal responsável por elaborar esse simpósio de um dia, esse evento de um dia, a discussão. Eu assisti toda essa discussão do primeiro bloco aí, e ela está em alto nível, muito alinhada com o nosso conceito mais moderno de prevenção e de trauma. Então, assim, estão de parabéns todos os participantes. Eu queria aproveitar que eu ouvi um pouco e comentar algumas coisas que foram ditas. A primeira, todo mundo está me ouvindo? Dá um tchauzinho se estão ouvindo. Sim. Porque eu estou vendo vocês de costas, né? Então não é muito legal, mas... Então, assim, primeiro eu queria pensar com vocês, pedir a vocês que tivessem um momento de reflexão sobre a palavra acidente. Né? Para mim, há alguns anos eu venho lutando com essa palavra. Eu acho que essa palavra, ela, embora seja muito de uso muito corriqueiro dentro do nosso meio médico, da sociedade, eu acho que ela está muito mal utilizada. E eu explico por quê. Quando a gente fala em acidente, a gente pensa em algo ao acaso, que aconteceu com intervenção do acaso, às vezes do divino, às vezes da falta do divino. Então é muito importante a gente entender que quando a gente fala em acidente, a gente está dizendo com a palavra a pessoa que não havia como ela prevenir, que aconteceu por acaso. E o que a gente quer é uma mudança pragmática que exige que a gente reveja alguns conceitos. E o primeiro conceito é esse, é chamar isso, ou a maioria dos traumas, de incidentes, porque eles não são acidentes, e eles podem ser, como a gente vai ver, como o Valteci mostrou um pouco, e eu quero mostrar um pouquinho, eles podem ser evitados, pelo menos em afogamento, e eu acho que nos traumas gerais também, em 99% das vezes. É incrível, né? Imagina 99% dos traumas poderem ser evitados e a gente ter, então, ferramentas para evitar que isso aconteça. Ou seja, o aumento da incidência do incidente ou do trauma está na nossa mão. Ou seja, a prevenção está na nossa mão. Então, eu acho que o evento é muito oportuno, a discussão da prevenção é muito oportuna, e eu queria começar com uma frase que a gente criou, que é: prevenir é salvar. Né? Nas mídias sociais hoje em dia, todo mundo ama ver salvamento, mas ninguém gosta de falar em prevenção, porque a prevenção não aparece, porque a prevenção passa desapercebida, e não é isso que a gente quer. E quando a gente fala prevenir é salvar, significa que você está no anonimato, trabalhando efetivamente. Qualquer ocorrência de trauma significa que a prevenção falhou. Claro, existem as exceções e elas correspondem a apenas 1% dos casos, pelo menos em afogamento, e é provável que isso seja exatamente igual em relação a outros casos. Então, eu vou projetar alguns slides aqui para vocês. Passando um vídeo onde mostra claramente como acontece o afogamento. Pessoas vão se banhar sem conhecer o risco do afogamento, não conhecem o ambiente, quais os riscos apresentam, e também não conhecem qual a sua capacidade, a sua competência aquática de enfrentar esse risco. E se vocês observarem, esse vídeo tem no máximo 2 minutos e pouco. E em 2 minutos e pouco, essas pessoas que estavam lá para se divertir estão morrendo afogadas na frente da câmera que eles colocaram para documentar a diversão e não a morte deles.
e é isso que está acontecendo. Essa situação acontece diariamente no Brasil, é uma frequência absurda, a ignorância do risco é absurdo, e cabe a gente, um público tão seleto como vocês, começar a divulgar isso. Quer dizer, quais são os riscos? E qual a capacidade que você tem de enfrentar esses riscos? Então, assim, uma outra realidade muito comum, e eu acho que é muito importante a gente entender isso, quando a gente fala aprenda a nadar, porque vai reduzir o afogamento, isso tem um risco também. O aprendizado da natação, ela não blinda você do afogamento, pelo contrário, ela expõe, ela tira o risco, o medo daquele risco e te expõe a situações onde talvez você não esteja preparado. Então, não é que não deva aprender a nadar. Acho que a gente deve aprender a nadar, mas deve principalmente conhecer o risco que existe. E o risco de piscina, de praia e de rios e lagoas é sempre diferente. Eles não são os mesmos. Ao tempo, é muito importante que vocês conheçam qual a sua competência aquática, ou seja, o que você tem de capacitação para enfrentar aquele risco. Se eu aprendi a nadar numa piscina, talvez numa piscina eu fique confortável, mas se me colocarem numa praia ou num rio, aquilo ali vai ser extremamente perigoso para mim. Então, todo afogamento, todo trauma é um balanço entre conhecer os riscos e saber a sua competência para enfrentar aquela situação e aquele risco. Tá? O planeta Terra tem 75% de água e mais nós estamos vendo mais afogamentos acontecerem. O Brasil tem o maior número de afogamentos em todo o mundo e, como o professor Valteci já falou, 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo, 16 pessoas morrem afogadas diariamente, ou seja, hoje, durante o nosso evento, 16 brasileiros vão morrer afogados. Não é pouca coisa. Afogamento é a segunda causa de 1 a 4 anos, quarta de 5 a 9, terceira de 10 a 14, quarta de 15 a 24 anos. Ou seja, nossas crianças, nossos jovens estão morrendo principalmente afogados. E afogamento é um trauma, é um dos tipos de trauma. O homem se afoga 6 vezes mais porque ele se arrisca muito mais, ele desconhece o risco muito mais, ele subvaloriza o risco, ou desvaloriza o risco, ou valoriza muito a competência aquática. Lembra daquilo que a gente falou no início? Afogamento e trauma é um balanço entre conhecer o risco e saber sua competência para enfrentar aquele risco. E o homem desconhece muito mais, talvez porque a mulher seja muito mais inteligente do que nós somos. No Brasil, quando a gente fala em afogamento, a gente pensa sempre em praia. Nas praias são os locais que têm maior número de salvamentos, não tenho dúvida disso, talvez 100 vezes, talvez 1000 vezes mais do que o interior. Mas é no interior, nas águas internas, que acontecem a maioria dos afogamentos. Vocês podem ver aqui nesse mapa que a área de maior risco de afogamento é a área norte e centro-oeste, é a área onde não há praia, onde há rios, lagos e represas. E você vê que 75% das mortes por afogamento ocorrem em água doce. Rios, represas, lagos, inundações, baías, cachoeiras, locais onde o guarda-vidas não tem como estar guardando tudo. Então, quando a colega que apresentou a Lei Lucas, a mãe do Lucas, apresentou que é necessário que a pessoa esteja no local, saiba o que fazer, é fundamental. Então, não há como o guarda-vidas estar em todos os lugares e nunca vai haver, e não há em lugar nenhum do mundo, mesmo dos países super desenvolvidos. Então, assim, nós temos que dar cultura, educação para a nossa população, para ela saber, quando ela for se divertir, ela saber como fazer isso com segurança. Por isso a gente tem a nossa frase, além de prevenir é salvar, nós temos educar para não afogar, porque a gente precisa educar. É injusto quando a gente fala, a pessoa deixou o filho morrer. Não é isso.
De maneira nenhuma isso. Né? Existe uma ignorância do risco e cabe a gente, profissionais de saúde, profissionais de resgate, de APH, sociedades que se importam com a situação, poder informar, educar este risco, sobre o risco, para que a pessoa então saiba e possa ter essa escolha, né, de fazer e de realizar prevenção. O custo médio de um afogamento com morte é R$210 mil. Ou seja, o Brasil gasta 1,4 bilhões de reais todos os anos só com morte por afogamento. Que tal se a gente gastasse 10% disso em prevenção? A gente teria uma redução, isso falando só, isso não contabilizando toda a perda de vidas, né? A perda de saúde, a perda de expectativa de vida, as dores, os sofrimentos, as feridas abertas. Eu estou falando, se a gente contabilizar dinheiros, né, a gente vai ver que se a gente aplicar 10% em prevenção, a gente tem uma economia gigante em forma de dinheiro. Então, assim, não há motivo para a gente não investir em prevenção. Não quero dar só notícias ruins para vocês, existem notícias boas. O Brasil está desenvolvendo um programa de prevenção enorme. A Sobrasa reúne todos os corpos de bombeiros do Brasil, diversos serviços de salvamento municipais, diversos voluntários. Nós temos um grupo que todos os dias trabalha e todos os dias nós fazemos pelo menos 5 ações de prevenção em algum local do Brasil específico para o afogamento. E isso, mas a melhoria da qualidade dos guarda-vidas, dos corpos de bombeiros e serviços municipais tem mostrado essa redução gradativa do número de óbitos ao longo dos anos. Você vê que no começo eram mais de 5 óbitos por 100 mil habitantes, nós conseguimos baixar quase a metade em pouco mais de 30 anos. Isso é uma vitória de todos nós, de todos que estão aqui. E embora esses números sejam assustadores, né, nós estamos vendo apenas 6% de todo o problema. Ou seja, quando eu digo todos esses dados que eu estou dizendo para vocês, nós estamos contabilizando apenas 6%, a ponta de um iceberg. Nós não vemos o todo, nós vemos uma pequena parte. E por que é isso? Eu quero me ater um pouquinho nessa linha do tempo do afogamento, que é a mesma coisa para o trauma. No trauma ou no afogamento, nós temos um antes do evento, nós temos o evento e nós temos um pós-evento. O pré-evento é tudo aquilo que inclui a avaliação, o conhecimento do problema, como você vai enfrentar o problema, como você vai preparar, como você vai educar, como você vai treinar, como você vai capacitar. Tá? Além disso, quais as medidas que você vai programar de prevenção. Tudo isso acontece antes de acontecer o evento. Quando ocorre o evento, ou seja, daqui para cá, quando acontece o evento, disparou aquele momento do evento e a única forma de eu enfrentar aquilo é reagindo. Só que quando eu estou reagindo, eu já sei que a prevenção falhou, eu já sei que a minha preparação, a minha capacitação, todo o meu preparo anterior falhou. E eu tenho que reagir para poder, então, mitigar essa lesão, mitigar esse trauma. Seja numa queimadura, seja numa inundação, seja num afogamento, num incidente de carro, numa colisão de carro, qualquer situação de trauma, usa essa linha do tempo para entender como é o processo que acontece no trauma e aonde, principalmente, a gente vai agir. Então, por exemplo, quando 3 anos atrás, 3 crianças morreram afogadas, sugadas pelo ralo, e um deputado propôs uma lei que era pendurar uma tesoura na parede para cortar o cabelo se alguém ficasse preso no ralo da piscina, na sucção, mostra claramente que a gente já está agindo aonde? A gente está agindo aqui, na mitigação. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é agir na prevenção. Né? Prevenção ativa e prevenção reativa. Então, assim, é extremamente importante para quem lida com trauma e quem lida com prevenção entender essa linha do tempo, para entender aonde você vai programar as suas ações
e quais ações serão mais efetivas. Eu acho que é extremamente importante, e aí eu faço a minha culpa, como todos nós profissionais de saúde temos que fazer, quando a gente fala em afogamento ou em trauma, todo mundo foca em aprender primeiros socorros. Essa é a ideia de que todo mundo vem. Que nós, quando somos chamados para dar uma aula sobre afogamento, queimaduras ou colisão de carro, todo mundo pensa em como fazer os primeiros socorros. E isso não é o mais importante. O mais importante é evitar que isso aconteça, né? E aonde a gente pode ser muito mais, nós podemos ser muito mais efetivos. Tá? Uma outra coisa que é muito importante e a gente não sabia, e eu acho que é importante para a gente conhecer, é importante a gente entender, a gente está terminando, é importante a gente entender que para o afogamento, a gente entende exatamente agora qual o percentual de intervenções, de ações que o guarda-vidas executa numa praia, num dia de trabalho. E a gente sabe que 99,9% de todas as intervenções que o guarda-vidas executa na praia são decorrentes de prevenção. 0,1% são resgates e 0,02% são primeiros socorros. Então, assim, não estou dizendo para a gente parar de ver primeiros socorros ou aprender primeiros socorros. Acho que é extremamente importante que a gente aprenda primeiros socorros, tá? Mas a gente tem que entender que é muito mais importante evitar que aconteça. Por isso, o pré-trauma tem toda a lógica, todo o sentido, e eu espero que a gente possa aproveitar o resto do dia com palestras super importantes, como eu vi ainda há pouco, e eu acho que vocês têm que perguntar, têm que questionar, têm que pensar em prevenção. Então, prevenir é salvar, educar para não afogar. E isso funciona para qualquer coisa, para queimadura, colisão, inundação, desabamento, engasgo, qualquer coisa que seja trauma. Tá? Era isso que eu queria falar. Eu tenho alguns slides, mas eu acho que o mais importante, a mensagem é essa, não vou tomar muito tempo de vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Davi. Você consegue aparecer aí, Davi, para a gente tirar uma foto com você? Vamos virar. Dá para bater uma foto aí? Levanta a mão aí e faz aí. Isso. Só a mão do piscina mais segura. Nosso. Obrigado, Davi. Show, como sempre. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Nós temos um capítulo de livro que escrevemos aí, que está dia 9. Nós temos aí no Expo do APH. Nós vamos falar para vocês. E, Davi, um grande abraço. Obrigado, nós falamos. Vamos dar continuidade.